Nosso momento de reflexão, de estudo da nossa manhã de hoje passa pela questão da mediunidade nos novos tempos. Mas não dá para a gente falar de novos tempos se nós não falarmos dos velhos tempos. É preciso, para que a gente possa entender a questão da mediunidade, buscar alguns pontos, o fio da história que se esconde lá para trás, para que fique mais claro para nós as ondas, os períodos da mediunidade sobre a face do planeta e cada uma dessas 5 etapas que o mundo já viveu nesse experimentar da mediunidade ao longo da nossa história. Se nós observarmos aquilo que a literatura espírita dispõe sobre a mediunidade, sobre os conceitos que ela esposa com relação a essa faculdade dos homens de se comunicarem com o mundo espiritual, nós vamos ver que a mediunidade, evidentemente, não é uma característica que tenha surgido com a doutrina espírita, mas ela acompanha o homem desde seu surgimento sobre a face do planeta. É muito importante observarmos que a razão pela qual a mediunidade veio fazer parte da construção biológica do ser humano está presa a 4 fatores essenciais. O primeiro desses fatores era para que nós não nos iludíssemos com relação ao propósito da vida e enxergássemos somente a vida material. E ao enxergarmos apenas essa dimensão, nós nos afogássemos na materialidade, sem descobrir que, em realidade, somos almas imortais. Somos espíritos transcendentes e, portanto, a vida material não é tudo que possa representar. Essa janela da alma que Deus nos concedeu foi exatamente para que nós não ficássemos cegos com relação ao real sentido de todas as coisas. A primeira razão foi para que nós não nos perdêssemos diante da materialidade que a vida representa. A segunda grande razão pela qual nós tivemos a oportunidade da mediunidade e podermos assim reencontrar com determinadas pessoas, rever através dos recursos da vidência, da audiência, da intuição, da materialização, da psicofonia, da psicografia, as notícias daqueles que partiram, é para que a dor da saudade não nos enlouquecesse. O que seria de nós se nós não soubéssemos que a vida continua? Qual seria o destino da humanidade? Qual seria a história das mães se elas não soubessem que seus filhos vivem? Qual seria a sombria estrada que os filhos caminhariam se não soubessem que seus pais vivem? Que nossos cônjuges vivem? Que os nossos amores, que os nossos amigos, que as pessoas que fazem parte do nosso círculo de relação não foram tragados pela morte, desaparecendo em definitivo das nossas vidas, mas através da janela da mediunidade. Quando nós nos debruçamos nela, nós podemos ver a maravilha do existir para além das fronteiras da chamada morte, e assim consolarmos os nossos corações e nos sentirmos alimentados pela paz que resulta da certeza de que a vida continua. A terceira grande razão pela qual a mediunidade nos foi concedida não foi apenas para que nós não nos afogássemos na vida material, não foi apenas para que nós não enlouquecêssemos na saudade, mas para que os nossos mentores espirituais também tivessem acesso aos nossos corações e nós não nos sentíssemos abandonados, expulsos, como se fôssemos degredados filhos de Eva, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Os mentores espirituais, pelos recursos da mediunidade, comparecem nas nossas vidas, sussurrando ideias, ajudando a que tomemos decisões mais corretas, iluminando as nossas vidas e permitindo assim que nós consigamos ser mais exitosos diante dos propósitos
que nós firmamos antes da nossa encarnação. Saber que não estamos sozinhos no mundo e que o mundo espiritual nos tutela e que possui a possibilidade de interagir nas nossas vidas. Isso é maravilhoso. Mas há uma quarta e última grande razão para a mediunidade nas nossas vidas. Compreender que se a vida não é matéria, se os nossos amores vivem, se os mentores cuidam de nós, então Deus rege a vida. Saber da majestade de um Criador que se manifesta é a consequência natural da percepção desse canal extraordinário que nos foi concedido desde o surgimento do homem sobre a face do planeta. Nós estamos dotados desse recurso extraordinário de perceber o mundo espiritual desde o surgimento do homem sobre a face do globo. Não. Não foi a doutrina espírita que veio abrir os momentos de comunicação dos espíritos com os homens. O espiritismo veio decifrar os mecanismos desse processo majestoso da comunicação dos espíritos com os homens. Mas a essência do fenômeno, a realidade dessa comunicabilidade com o mundo espiritual, isso existe desde todo o sempre. E assim, portanto, olhando o fio da história, nos debruçando sobre esse cenário maravilhoso que se desdobra diante desse fenômeno lindo que é a comunicabilidade dos espíritos com os homens, é possível perceber 5 ondas diferentes da questão da mediunidade no curso da nossa história. A primeira grande onda, a primeira grande fase do fenômeno mediúnico sobre o planeta é o período antigo, onde as criaturas humanas se ensaiavam para a construção das diversas civilizações, o período do surgimento das grandes movimentações dos homens sobre a terra, a criação dos reinos, dos impérios, dos antigos povos que surgiram sob a face do planeta, todos eles dotados de religião. Todos, egípcios, babilônios, caldeus, acadianos, sumérios, todos, medos, persas, assírios, fenícios, hebreus, egípcios, mouros, todos sem exceção, gregos, romanos, incas, astecas, maias, toltecas, apaches, tupis, guaranis, homens da Polinésia, todos, sem exceção, dotados do recurso da mediunidade. Criaturas dotadas desse recurso eram guindadas à condição de sacerdotes, à condição de sacerdotisas, oráculos, pitonisas, bruxos. Quantas e quantas religiões antigas surgiram sobre a face do planeta, cada povo com a sua. Se você estudar a religião a cultura persa, tem uma religião. For estudar os babilônios, tem outra. Se você for estudar os medos, tem outra. Cada parte do planeta, uma religião distinta, uma religião diferente, deuses distintos, mas o poder da comunicabilidade dos espíritos com os homens atravessa todas elas. Nós vamos, portanto, perceber que todas as culturas antigas possuíam as suas expressões diferenciadas, sim, mas para falar que os homens podem se comunicar com os espíritos. Os próprios reis daquela época possuíam dentro dos seus palácios algumas personagens muito importantes que eram as pessoas ligadas à mediunidade, que ficavam próximas dos reis,
a quem eles convocavam para tomar decisões mais importantes e diziam: veja lá, consulte os espíritos e veja se eu irei ou não sair vitorioso. Faça as suas orações e sinta o que os deuses querem nos dizer. Essas expressões da comunicação com os deuses, dessa relação com os deuses, meu Deus, que dizer do templo de Delfos, aonde as pitonisas ali se concentravam e traziam as revelações dos deuses, as chamadas sibilas, os oráculos. E no Egito Antigo, os sacerdotes egípcios com seus rituais. E em Israel, que os sacerdotes haviam construído um templo acreditando que ele seria a morada de Deus. E ali faziam oferendas e viviam voltados especificamente para esse processo da comunhão de Deus com as criaturas humanas. Foi um período muito rico de mediunidade no mundo inteiro. Essa primeira onda foi uma onda onde se utilizou muito a mediunidade, muito, muito, de maneira, meu Deus, intensa. Intensa e às vezes até sem um critério muito justo. As pessoas começavam até a ficar um pouco dependentes dessa relação com o mundo espiritual. Passaram a trazer a mediunidade para o centro das suas vidas e em muitas culturas, como a cultura grega, havia um interesse muito grande na relação dos espíritos com os homens, em que as pessoas iam aos templos para fazer consultas, saber o que ia fazer da sua vida, se elas deveriam casar ou não, se elas deveriam mudar ou não, se eles iriam ou não vencer guerras. Observem o filme 300, onde Leônidas e os 300 vão fazer uma espécie de barreira para impedir que os persas passem. Notem no começo do filme, existe uma ida de Leônidas até o templo para consultar os espíritos e saber se ele teria êxito ou não na empreitada. Observe como se estava muito presente na história deles. Os egípcios não eram diferentes. Os vários deuses egípcios possuíam uma relação muito próxima com o seu povo e assim havia toda uma relação de consultas, de buscas de respostas. Os egípcios eram muito, muito próximos da mediunidade. Na obra há 2000 anos, o grande feiticeiro que aparece na história é Araxes, egípcio, conhecedor dos segredos da imortalidade, médium, mas, infelizmente, profundamente mau. Então, essa é a característica que a gente encontra nesse período, em que houve muitos excessos, é verdade. Usou-se muito, mas usou-se também de muitas vezes de maneira equivocada. Para proteger o povo do uso equivocado da mediunidade, Moisés estabelece 2 vezes na Torá, no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, por 2 vezes, uma observação sobre o fato de que nós não deveríamos consultar os mortos. Vamos dar uma olhada no texto e vamos ver que ali não se fala, como algumas traduções colocam, os espíritas. Não podia ter essa palavra, ela nem existia. Como é que Moisés poderia se referir a espiritismo, meu Deus, 3.300 anos antes? Faz muito sentido. Mas ali está os que consultam pelos mortos. Consultar os mortos é tentar adivinhar pelas pessoas. É trazer a manifestação dos espíritos para os nossos atos da vida comum. A doutrina espírita não abona essa postura. Continua valendo até hoje isso, que a gente não deve realizar as questões do uso da mediunidade para interesse pessoal, para a resolução dos nossos problemas do ponto de vista material, mas que devemos observar as instruções morais, as instruções de caráter geral, e não transformar os espíritos em consulentes, dos quais nós nos valemos a qualquer dúvida que a existência humana possa nos oferecer. Então, esse primeiro período é um período marcado por uma série de utilizações da mediunidade de maneira muito profunda pelos vários povos, mas muitos equívocos também, pela falta de uma orientação mais exata de como usar esse recurso.
hebreus. Os hebreus até que tinham uma forma de ver, mas eles não disseminaram suas ideias para os outros povos. Eles guardaram seus conceitos só para si mesmos, e por conta disso, as demais nações do mundo, os demais povos antigos, não tinham a leitura sobre o uso da mediunidade que o povo hebreu possuía, e por esse motivo, uma quantidade muito grande de equívocos foram cometidos nos outros povos por desconhecerem a necessidade de termos um respeito maior pelo uso da mediunidade. Então, vai chegar o segundo momento da mediunidade. A segunda onda da mediunidade, ela surge quando, dentro do povo hebreu, a mediunidade se conjuga ao amor. Ali já havia todo um conjunto de reflexões nos indicando que nós não deveríamos utilizar a mediunidade para motivos vãos. Mas mesmo não podendo usar a mediunidade para motivos vãos, não se sabia ao certo para que usar. Então aparece Jesus na história do povo hebreu. Ele surge na Palestina e, apoiando-se nos conceitos que o judaísmo já possuía, ele vai trazer a resposta. O que fazer, então, com a mediunidade? Tudo bem, não é para consultar, mas é para fazer o que com isso? E ele mostra o que é possível fazer. Ele mostra do que o amor é capaz quando ele se conjuga à mediunidade. O livro Paulo Estevão está repleto de situações desse tipo. Os evangelhos estão repletos de situações desse tipo. A obra Paulo Estevão e Atos dos Apóstolos, repletos de tudo isso. Curas, resgates de almas esquecidas, o dom de tocar o coração dos homens, a habilidade de perceber a alma humana, o dom de ver os espíritos, de conversar com eles, de permitir com que entidades perturbadoras possam ser acolhidas pelos espíritos benfeitores e assim se afastarem daqueles a quem perseguem. A possibilidade de percebermos o quanto as forças da natureza são comandadas pelos espíritos. Percebermos o dom de cura expresso não só por Jesus, mas pelos também apóstolos que realizaram diversos fenômenos dessa natureza. Meu Deus, são inumeráveis os fatos extraordinários citados na obra Paulo Estevão, realizados por Paulo, quando nas feiras curava pessoas, tornava pessoas mudas e depois tirava a mudez. Situações nas quais indivíduos eram resgatados das suas condições de sofrimento pelas palavras que Paulo oferecia. Quantos fenômenos incríveis, como a vidência de Paulo na estrada de Damasco, as antevisões de Saulo de Tarso, conversando com Abigail e Estevão na estrada próximo de Tarso, após a visita a seu pai Isaque, aonde Abigail lhe deixa 4 orientações. Ama, trabalha, espera e perdoa. Quantos fenômenos maravilhosos são oferecidos através das filhas de Felipe, médiuns, que orientam Paulo de Tarso para que fosse a Jerusalém para o sacrifício final, naquele chamamento do templo, os últimos anos da vida de Paulo. Quantas vezes, quantos sonhos, quantas visões, quantas experiências transcendentes de êxtases estão relatadas no livro Paulo e Estevão. Quantas dessas histórias também estão contidas no Evangelho? Quantas no Atos dos Apóstolos? Então, nós temos uma profusão enorme de histórias do que acontece quando a mediunidade, enamorada do amor, constrói uma nova interpretação de como ela deve ser utilizada. Afastam-se, assim, os interesses pessoais. Afastam-se, assim, os objetivos voltados para a vida material e desdobra-se
uma visão totalmente diferente, transcendente de como se pode utilizar a janela da alma para levar consolo, acolhimento, auxílio, amparo e sentir o amor dos céus por nós, nesse momento mágico do cristianismo nascente, que é constituído como a segunda grande onda do uso da mediunidade. Não era mais como nos templos egípcios, não. Não era mais como nos tempos dos gregos. Mudou-se o sentido das coisas. Mudou-se. O objetivo agora eram os valores do espírito. Não eram mais as conquistas materiais. Jesus veio e falou da imortalidade, da vida após a morte, e transferiu os horizontes de felicidade para além daqui. Então não adiantava mais buscar essa felicidade do lado de cá, a riqueza do lado de cá. Não. Interessa agora as coisas espirituais, as coisas imortais para todo sempre. Assim nós iríamos experimentar um momento extraordinário de aproximadamente uns 300 anos, de uma vivência de mediunidade incrível que a humanidade experimentaria. Mas esse momento ele iria passar. Esse momento vai passar. Porque na medida em que a mensagem cristã ela foi divulgada, ela trouxe a reboque a mensagem judaica. A pregação de Paulo de Tarso ela era uma pregação judaico-cristã. Ele conjuga os conceitos contidos dentro do Novo Testamento com as verdades que eram conhecidas pelos judeus. No chamado livro que nós chamamos de Antigo Testamento, mas os judeus chamam de Tanar. O Tanar, que é o Antigo Testamento, era oferecido junto com o Novo Testamento para um entendimento mais claro das coisas. Então, muitas das informações que estavam no Antigo Testamento começaram a soar para dentro do cristianismo. E uma das questões que começaram a ser trabalhadas foram as questões referentes ao uso da mediunidade. Os conceitos de Moisés sobre não usar a mediunidade para consultar os mortos, não usar o recurso da comunicação com os espíritos, foi tomando corpo dentro da comunidade cristã. Foi se espalhando depois de séculos. Nos primeiros séculos, não. O uso dos recursos dos chamados dons do Espírito, muito propalados por Paulo de Tarso em sua carta aos Coríntios, os 9 dons do Espírito. Esses 9 dons, com o tempo, eles foram ficando meio que questionados, foram sendo cada vez menos utilizados, e quando se percebeu, a comunidade cristã não só não tinha mais muito interesse nos aspectos da mediunidade em si, como passou a perseguir as pessoas que o tinham. Houve uma inversão. O terceiro período da mediunidade é um período extremamente doloroso. O primeiro período é um período belo, porque ela é usada de maneira muito pujante. Tem muito erro, muito equívoco. Nossa! Mas ela era usada. Ela era como se fosse um período muito colorido, um período de flores, lindo. O período segundo, o período do cristianismo, não é flores, é luz. É como se as flores ficassem todas iluminadas. É um período belíssimo, em que, de repente, flores de luz enfeitam os nossos caminhos. Depois, no período terceiro, as flores não existem mais. É um período em que as pessoas que são dotadas do recurso da mediunidade, elas são rejeitadas, elas são perseguidas. Passa a existir um fenômeno inverso, enquanto que no passado longínquo as sacerdotisas eram tidas como pessoas especialíssimas e tratadas com todo o carinho pelos reis para que elas pudessem estar próximas. No período do cristianismo, elas são vistas como pessoas que podem trazer a mensagem dos céus. São vistas com respeito. Muitas comunicações são oferecidas nas igrejas.
em que, através da mediunidade, isso acontece. Só um detalhe, a missão, primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, aquela primeira, quando Paulo decide, ainda na condição de Saulo, sair com Barnabé para começar uma pregação, não saiu da cabeça deles. Foi uma movimentação espiritual dentro da igreja de Antioquia. Houve um momento de celebração em que um jovem que estava lá, ele é tomado mediunicamente e ele, então, começa a falar sobre a necessidade da pregação do evangelho em outros lugares. E aí eles se armam de coragem para o trabalho. Então vejam como era belo o fenômeno da mediunidade no cristianismo nascente. Mas já nesse terceiro período não é assim. Há uma ressignificação do que significa a mediunidade e de que são médiuns. Os homens são chamados de bruxos, magos. As mulheres, bruxas. E inicia-se um processo de perseguição. Naquele período, as cidades eram pequenas, não havia cidades grandes, porque como houve o crescimento do feudalismo, as grandes cidades acabaram ficando como que meio esquecidas, e surgiram, então, os burgos, que eram pequeninos vilarejos espalhados pelo território, nos feudos. E os burgos eram como se chamava as cidades. Só que os médiuns não podiam morar nos burgos, porque eles eram perseguidos. Então, eles tinham que se refugiar nas florestas. Para não serem mortos, para não serem apedrejados e mais tarde queimados em fogueiras, as pessoas dotadas de mediunidade não podiam fazer qualquer menção às suas características espirituais. Não podiam nem dizer assim, estou passando mal, estou passando bem, olha, esse negócio me faz mal, eu estou vendo. Não pode falar. Se falar, morre. Então, eles se refugiavam nas florestas, fugiam dos burgos e tinham que viver isolados dos outros só porque eram dotados de mediunidade. Se vocês perceberem, a Madame Mim mora na floresta. A maga patológica também mora na floresta. O Merlin mora na floresta. E todos os demais filmes que vocês assistirem, que conta a história de bruxos, de magos, de médiuns, pode ver. Eles estão na floresta. Porque eles viviam isolados das pessoas para não serem perseguidos. Para não receberem a influência do pensamento dos outros. Eles se isolavam no meio do mato. Mas era um período muito difícil. Muitas mortes, muitas perseguições, mas são muitas mesmo. Muitas mulheres foram enforcadas, queimadas vivas, apedrejadas, jogadas de precipício, porque elas eram dotadas de mediunidade. Em cada região, uma forma diferente de sacrificar essas pessoas, como uma tentativa de tirar o demônio de próximo dos homens. Esse período, lamentavelmente, ele é bem mais longo do que o período do cristianismo nascente. Essa terceira onda, ela vai se espalhar por mais de 1.500 anos. Ela vai se espalhar desde ali do século IV até meados do século XIX. No século XIX, depois de cansado de tantas e tantas intolerâncias, guerras, violências, fogueiras, instrumentos de tortura e tantas coisas que, em nome da religião cristã, nós havíamos criado, a humanidade se cansa dessa intolerância e quebra essas algemas e faz uma ruptura com a fé, fazendo o primeiro movimento na Terra de um momento histórico ateísta, negando o espiritual que perdura até os dias de hoje. Nesse período de negação da espiritualidade, de negação de tudo que era relacionado à mediunidade, nós pensamos assim, vamos entrar numa fase em que as pessoas vão negar a mediunidade, mas não é o que acontece. Vamos entrar numa quarta fase. A quarta fase é a fase em que eclode mediunidade de maneira muito intensa, principalmente mediunidade de efeitos físicos. É o período no qual o homem se levanta para dizer o espiritual não existe, o mundo espiritual se levanta e diz existe sim. Nunca, nunca, nunca na história da humanidade
tivemos tantos médiuns de efeitos físicos juntos numa janela de tempo tão estreita? Vamos encontrar Eusápia Paladino, Daniel Douglas Home, vamos ver na Inglaterra, Florence Cook, as irmãs Fox nos Estados Unidos. Vamos ter uma profusão de médiuns. No Brasil, Ana Prado, Peixotinho. Olha, nós vamos ter um período muito forte. Peixotinho é até do século XX, mas os demais são todos do século XIX, no período em que o espiritismo estava como que se desenhando. E esses homens e essas mulheres são exaustivamente estudados pelos olhos mais materialistas que a humanidade possui. Nessa época em que a humanidade acreditava que só o que existia era o que se via, cientistas de diversas nações vão buscar os seus instrumentos de estudo para investigar a criatura humana por dentro, para entender como que se dá o fenômeno da mediunidade, como que essas coisas acontecem. E no borbulhar dessas manifestações impressionantes, aonde a materialização ganha um espaço destacadíssimo, porque a mediunidade de materialização é a prova mais cabal sobre a sobrevivência dos espíritos, porque você vê surgir daquele ectoplasma excretado pelo médium a formação de um novo corpo que se modela e que se levanta diante de todos e que é possível de ser visto pelas pessoas que estão no ambiente e muitas vezes tocável, tangível. Nem todos os processos de materialização são tangíveis. Alguns deles, quando você tenta tocar, a mão até atravessa. Mas uma quantidade bastante numerosa são tangíveis. Deixam moldes de mãos de parafina, moldes de pé, mordedura da arcada dentária em peças de parafina. Deixam demonstrações inequívocas de sua presença. Nas experimentações que William Crookes fez no período de 1870 a 1874 com Florence Cook, ele tira mechas de cabelo do espírito materializado, chamado Kate King. Kate King seria, então, o grande objeto de estudo da materialização nesse lustro de 1870 a 1874. Então, é muito estudada, mas muitos outros são estudados. Há uma profusão de pesquisadores. Outro dia me deu o trabalho de contar, são 82 homens notáveis de ciências que estudam durante o século XIX o fenômeno mediúnico, comprovando a existência daquilo que se apresentava como sendo a comprovação da existência da vida fora da matéria. Todo o material trazido por esses vários pesquisadores acabou formando para nós todo o arcabouço técnico da existência da vida dos espíritos e, portanto, a base fundamental do espiritismo. Só que Allan Kardec, olhando esses fenômenos, disse: tem mais coisa do que a mediunidade aqui. Uma coisa é sabermos que existe vida após a morte. Ah, legal, bacana. Gostei de saber. Tem vida após a morte, tem vida depois da morte, os espíritos comunicam, existe a mediunidade. Ah, tá legal demais, tá comprovado. Só que Kardec disse, isso não é o mais interessante. O mais interessante são as consequências morais disso. Do tipo, tá, tudo bem, mas se existe vida após a morte, se eu sei que os espíritos estão do lado de lá vivos, e se eu sei que uns estão em melhores condições espirituais e outros em piores condições espirituais, existe alguma coisa que se faz aqui para ter a consequência moral do lado de lá? Como devem viver os homens para serem felizes como espíritos? Essa é a pergunta fundamental que move a obra básica. Kardec, então, debruçado sobre esse questionamento, vai edificar toda a doutrina espírita. Como devem viver os homens para serem felizes como espíritos? E vai descobrir que a vivência do bem, transformação moral,
A vivência das virtudes do Evangelho é a chave da felicidade dos espíritos. E aí está edificada a base doutrinária do Espiritismo. Essa foi, então, a quarta das fases da mediunidade. Mas existe um quinto período, que é o que nós estamos vivendo hoje. Existem muitos companheiros que dizem assim, mas eu não queria que fosse assim. Eu queria que tivesse esse monte de espírito se manifestando, se materializando. Queria chegar no Congresso Nacional com uns 5 médios de materialização aí. Materializa aí, Teodoro da Fonseca, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI. Materializa a galera e dá uma palestra aí para nós, para acabar de vez. Mas esse não é o propósito. Nós não evoluímos na matéria do choque. Isso não é estratégia. O choque não é instrumento de evolução. O instrumento da evolução é o desabrochar das virtudes. Jesus não tem a menor pressa. Ele vai diligentemente cuidando de nós e querendo que aproveitemos as lições, sem violência. E o que é mais interessante, todos os dias ele faz novos planos para a nossa felicidade. Todos os dias? Todos os dias. Porque todos os dias nós desfazemos os planos que ele constrói. Ele desenha nessa direção e nós executamos nessa direção. Então, ele refaz nessa direção, apontando para ali, para ver se a gente vai. E a gente, então, pega dali e joga para cá. Aí ele pega daqui e aponta para cá. Quando ele aponta para cá, a gente joga para ali. Mas ele não se cansa. Essa é a característica dos espíritos puros. Saber da imperfeição humana. Estar coberto de misericórdia. Ele não diz, mas não é possível. De novo. Eu sei que é assim. Qual é o trabalho do Cristo? Fazer. Insistir, porque ele sabe que nós somos perfectíveis. Então é insistir. Mas eles vão errar. Não faz mal. A gente recoloca. O trabalho do Cristo é incessantemente refazer o fio que nos conduz à felicidade, em que pese toda a nossa rebeldia. Chega a ser assim até impressionante a capacidade que ele tem de dizer, eles fizeram assim? Então vamos fazer dessa forma. E o seu amor não se cansa de criar novas alternativas. Não, vamos por esse caminho. Eu vou só dar um exemplo para vocês. Na Idade Média, quando a gente destruiu todo o conhecimento, acabamos com tudo, matamos cientistas, matamos filósofos, botamos na fogueira as médiuns e os médiuns, fizemos o destruir de todo o conhecimento, envenenamos os livros, queimamos bibliotecas, estávamos no período da mais sombria ignorância. O que fez o Cristo? Eles queimaram tudo, destruíram tudo e ainda entortaram a doutrina que eu deixei. Então vamos dar uma resposta para isso. O que ele fez? O Renascimento. Chamou mais um monte de gênios numa janela de tempo estreita, encarna todo mundo para recomeçar o conhecimento que o homem havia destruído. É assim que ele funciona. Paciência sem limite, paciência inesgotável por todos nós, por saber da perfectibilidade do Espírito, e que é investindo progressivamente nesse processo que nós iremos alcançar a plenitude. Mas que isso não pode ser pelas armas da violência, não pode ser com impulsividade, não pode ser com luz excessiva, porque luz excessiva não ilumina, cega. Então nós temos que ir devagar, ajustando a luz do nosso lampião de acordo com a luminosidade que a gente já consegue enxergar. E assim caminhamos. E estamos, portanto, agora no quinto e último ciclo. Que ciclo é esse? É um ciclo em que a mediunidade está fantasticamente espalhada. Mas nós não temos mais esses fenômenos de efeitos físicos, não são mais essas mediunidades escandalosas, porque o objetivo agora não é provar que existe vida após a morte. Não é isso. O objetivo agora é consolar a criatura. Se nós tivéssemos um monte de médio de materialização, nós talvez estivéssemos muito mais perturbados do que estamos. Mais importante do que mediunidade de materialização
são as mediunidades de consolação. Observem como as obras espíritas se voltam para consolar, ensinar, esclarecer, retirar a venda dos nossos olhos, confortar as nossas almas, nos instruir sobre o mundo espiritual, não para que saibamos, mas para que sejamos melhores. Existe uma movimentação incessante do mundo espiritual nesse sentido. Incessante. E há algumas pessoas que dizem assim, puxa, mas tudo bem, mas não podia ter assim, pelo menos uns 50 médiuns de materialização para a gente fazer assim uma reunião maravilhosa, para arrebentar com tudo. Mas é assim que a gente quer fazer as coisas? Ah, mas eu queria uma comprovação. Esse negócio de psicografia assim, desse jeitinho assim, não quero. Eu queria um negócio que o pessoal disse, caramba, existe vida após a morte. Pois é. Iludidos estamos se nós achamos que os espíritos não deixaram para o século XXI uma mediunidade escandalosamente comprobatória. Alguém já ouviu falar das cartas consoladoras? O que são as cartas consoladoras? Vamos pegar Chico Xavier. As pessoas iam na casa de Chico e ele recebia a psicografia dos desencarnados parentes que traziam notícias de como eles estão no mundo espiritual. Mamãe, estou aqui com a vovó Cotinha. Tio Antônio e Maria Luísa lhe mandam abraços. Quero dizer à senhora que a corrente do carro que quebrou foi apenas um instrumento para que eu voltasse. Não culpe ninguém, porque, na verdade, a estrada estava muito chuvosa naquela noite e, em função de tudo o que aconteceu, eu preciso que a senhora saiba que eu, na verdade, não vim de maneira impensada. Fazia parte da programação, minha mãe. Eu estou sempre perto da senhora. Mande abraços a meu pai, Luiz Antônio, e um grande beijo na Mariana. Daqui, seu filho amado, que não cansa de sentir saudades, lhe abraça e lhe manda todo o amor do mundo. Cartas desse tipo, elas são comprovações absolutas da imortalidade. Mas elas possuem um traço extraordinário, porque a mediunidade de materialização também era comprobatória, mas não consolava. Mas o que é a mediunidade da quinta onda? A mediunidade da quinta onda é a mediunidade que consola e tem os seus instrumentos de comprovação. O que pode ser mais consolador do que você receber uma página escrita pela mão do seu filho que partiu? Então, nós não estamos vivendo um momento sem comprovações científicas absolutas da existência da mediunidade. Como que o Chico pode saber o nome, o sobrenome, o nome das pessoas, a assinatura, a letra parecida, um exame grafotécnico bate a letra do desencarnado com a letra que o médium assina? Como, eu pergunto 1000 vezes, como você pode saber quem está na plateia, dar o nome inteiro da pessoa que está ali, dar o nome dos outros parentes, falar de detalhes da vida, expressões que se costumava usar, apelidos? Essa é a mediunidade comprobatória do século XXI, que, diferente da mediunidade do século XIX, não apenas materializa espíritos, vem trazer consolação junto com o seu processo de manifestação. Assim, portanto, nessa nossa quinta onda de mediunidade que nós estamos vivendo, nós temos que lembrar qual é o papel dessa mediunidade. Qual é o objetivo dessa mediunidade que nós estamos vivendo hoje? Consolar. O Espiritismo é o consolador prometido. Então, nós precisamos nos aparelhar para fazer isso. Como que a gente se aparelha? Estudando, se dulcificando, se melhorando interiormente, para que a gente possa ser melhor utilizado pelos espíritos. As casas espíritas possuem hoje um trabalho de atendimento fraterno pelo diálogo, onde muitas vezes os espíritos utilizam os trabalhadores espíritas para darem algumas intuições, algumas sugestões. Precisamos alimpar o nosso vaso
para que essas sugestões venham de maneira mais cristalina em cima das ideias que os espíritos nos trazem. Assim, a gente precisa estudar, participar do estudo sistematizado, dos grupos de estudo da mediunidade, para que nos forme a estrutura do entendimento da mediunidade e do trabalho ao qual estamos convocados a fazer. E assim, envolvidos em toda essa dinâmica que a tarefa espírita nos convoca, estarmos aptos para fazer o trabalho da mediunidade consoladora. A mediunidade do quarto ciclo era uma mediunidade muito mais comprobatória, sem um compromisso necessariamente com a questão da consolação. Mas a de hoje precisa consolar. Não faz sentido, na casa espírita, passarmos notícias apavorantes, desconcertantes, desequilibrantes, em que as pessoas, muitas vezes, ao invés de consolarem os indivíduos, ampliam os seus processos de perturbação. Não é necessário dizer a uma pessoa que vai à casa espírita, que está perturbada, que ela realmente está passando por um processo de perturbação. Eu estou vendo ao seu lado 3 entidades de olhos vermelhos que disseram que vão lhe matar semana que vem. Não precisa dizer isso. Não precisa dizer. É desnecessário assombrar os outros, dar notícias apavorantes. Cuidado, hein? Cuidado com os obsessores. Cuidado. Porque se você faz isso, qual é o propósito disso? No que você ajuda as pessoas? Colocando medo, colocando culpa, acusando, apontando o dedo. Vai todo mundo para o umbral. Vai todo mundo gemer, ranger dente. Para que isso? Que mensagem consoladora seria o Espiritismo se ele fosse desse jeito? Se nós temos alguém agindo assim, não está falando em nome da doutrina espírita. Não está falando em nome dela. Porque a mensagem que a doutrina espírita possui tem que ser consoladora. Esclarece, sem dúvida. A doutrina espírita não pode só passar a mão na cabeça, ela tem que esclarecer. Mas ela tem que consolar, gente, pelo amor de Deus. Você vai fazer uma palestra sobre suicídio e a mãe do suicida senta no banco. O que você fala? Pense no coração dela. Fale das consequências, mas fale do término da história. Não diga só dos sofrimentos, não carregue na tinta. Em palestra, não se carrega na tinta de coisas que sejam muito fortes. Se você quer deixar detalhes sobre a questão de alguns aspectos, deixa para o grupo de estudo, que você sabe o nome das pessoas, sabe a história de cada um, e você consegue dosar o conteúdo. Em palestra, não carregue nas tintas que possam assustar as pessoas. Esclareça, sem dúvida esclareça, mas console. Faça o trabalho de consolo. Vai fazer uma palestra sobre abortamento? Vai dizer o quê? Quando a gente sabe que uma quantidade significativa de mulheres já tiveram essa experiência, vai usar a palestra espírita para ameaçar as pessoas, para acusar os outros? Ou para ajudar e consolar, para acolher? Ora, se o espiritismo é a favor da vida, ele tem que ser a favor da vida da mãe também. Não é só da criança, da mãe também. Ela também é vida, ela também precisa de acolhimento. A gente não vai, evidentemente, esconder as coisas que precisam ser ditas, mas é preciso consolar. Nós, quando estamos fazendo uma palestra, somos utilizados como instrumentos dos espíritos através da mediunidade intuitiva. Então, seja uma mediunidade consoladora. Não faça da mediunidade um instrumento de ameaça, de terror para as pessoas. A doutrina espírita, ela tem que cumprir a designação que o próprio Cristo lhe deu. Ele disse que ele mandaria um outro. Pois é. Ele não disse um esclarecedor, um ensinador, um instrutor, o professor. Ele disse um outro consolador. E o que mais as pessoas precisam na vida, gente, pelo amor de Deus, é consolo. As pessoas estão muito amarguradas. Por isso que uma mediunidade de efeitos físicos retumbante que apenas materializasse os outros não alcançaria o grande objetivo que nós temos para os dias atuais. Cresce o número de suicídios, de depressivos, ansiosos, pessoas com síndrome do pânico, com desvios de diversas ordens dos transtornos emocionais do presente. E nós temos a chave para conseguir ajudar. Se a Casa Espírita não cumprir esse papel, quem vai cumprir?
Quem é que vai conseguir entender os dramas da mediunidade? Os materialistas? Nós precisamos que as casas espíritas compreendam o papel que elas têm no sentido de oferecer aos homens o dom de compreenderem o que verdadeiramente são e o que vieram fazer aqui. É dentro desse objetivo que essa quinta onda que a mediunidade nos oferece hoje descerra diante dos nossos olhos compromissos inequívocos sobre a necessidade de nós falarmos esclarecendo, mas fundamentalmente consolando, porque a mediunidade desse último ciclo é a mediunidade consoladora. Pensemos nisso e façamos todo o esforço para fazer valer tudo aquilo que o Espiritismo nos ensina, oferecendo paz e consolo aos corações que nos buscam.